Oi, galerinha, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre linguagem formal e informal, os dois tipos de linguagem, né? Então, para a gente começar, vou ler essa tirinha que temos aí. Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. E o português? Aí vareia. Vareia? Existe essa palavra vareia? Não existe. Se você procurar essa palavra no dicionário, você não vai conseguir encontrar ela. Por quê? Porque o certo seria variar, de mudar, né? Aí, no caso, ela poderia usar aí depende. Por quê? Será que ela sabe falar as outras línguas, mas não sabe falar o português corretamente? E é isso que acontece com muita gente, né? Por exemplo, nesse momento aí, ela deveria ter usado uma linguagem formal. Por quê? Porque ela está em uma entrevista de emprego. Em uma entrevista de emprego, você tem que mostrar o seu lado formal, porque quando no nosso trabalho, a gente tem que ter uma postura mais formal, né? Diferente de quando a gente está conversando com um amigo, com um familiar, né? Dentro de casa, na rua, quando encontra, em algum outro lugar. Então, a gente tem que ter esse cuidado de separar, de diferenciar os momentos a serem usados, a linguagem formal e a linguagem informal. Não é toda hora que a gente pode falar de uma maneira informal, não é com todas as pessoas, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Por exemplo, é, no WhatsApp, quando a gente manda uma mensagem para algum familiar, para algum amigo, a gente usa mais a linguagem informal, não tem problema. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa vai entender essa maneira espontânea de falar, né? Agora, se você estiver enviando um recado, falando para alguém com um recado de importância maior, aí tem que ter mais esse cuidado, né, de falar de uma maneira mais formal. Certinho? Deu para entender a diferença do formal e do informal? Nós vamos ver melhor aqui. Por exemplo, você vai pegar o seu livro, dá uma pausa no vídeo aí, vai lá, busca o seu livro de português, módulo 2, e você vai colocar na página 26 e vamos acompanhar de lá, tá bom? Linguagem formal e linguagem informal. Geralmente, escolhemos a roupa que vamos usar pensando no local onde iremos. Que tipo de roupa você escolhe para ir à praia ou à piscina? Qual é o tipo de roupa? E aí, é um terno, uma gravata, um vestido longo, rodado? É esse tipo de roupa que a gente usa para ir para a praia ou para a piscina? Não, né? Então, olha a diferença. E como se veste quando vai a um casamento? E aí, no casamento vai de biquíni, de sunga? É assim? Também não, né? São roupas diferentes, adequadas a cada situação, não é mesmo? Então, quando a gente escolhe um lugar para ir, a gente já pensa logo em que tipo de roupa nós devemos usar, né? Foi o exemplo aqui. Se você vai para um lugar que tem praia, piscina, você usa roupas mais leves, né? Usa biquíni, sunga, maiô. Então são roupas mais adequadas, um short. Agora, quando você vai para um casamento, você usa esses mesmos tipos de roupa? Não, porque é um lugar mais formal. Então, aí você já usa uma roupa de acordo com a ocasião. É igual eu falo para vocês no caso da escola. Na escola, a roupa adequada para si é o uniforme. Por quê? Porque a formalidade da escola pede o uso do uniforme, entendeu? Então, cada lugar, cada ocasião depende, vai depender do tipo de roupa para você usar, né? E não é diferente com a linguagem. A linguagem que a gente usa em determinado lugar. Tem essa diferença de quando a gente está conversando entre amigos, entre parentes,
Para quando nós estamos conversando com uma pessoa desconhecida, né? Aí a gente tem que usar uma linguagem formal, ou mesmo que não seja desconhecida, mas que tenha uma certa importância, que a gente deve tratar de uma maneira formal. Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Na escola, por exemplo, vocês têm que ter muito cuidado em diferenciar a linguagem formal da informal, principalmente na hora de escrever. Tem muitos alunos que escrevem de maneira informal. Vai colocar o você, coloca lá VC, né? Vai falar um texto, coloca muito aí ele foi, aí depois, aí voltou. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Aí coloca muito palavras abreviadas, né? Da abreviatura de maneira informal, que não deve acontecer. Então, devemos ter muito esse cuidado, tá? Principalmente vocês na hora de escrever, não somente de falar também, porque quando vai apresentar um trabalho, apresentar um seminário, por exemplo, a gente não pode chegar lá na frente, aí, beleza? Não, né? Tem que ter esse cuidado de uma maneira mais formal. Bom dia ou boa tarde, estamos aqui para apresentar este trabalho. Então, é uma maneira formal de falar, tá bom? Então, pensa bem nisso. Da mesma maneira, podemos escolher o tipo de linguagem de acordo com a situação de comunicação, ou seja, com quem vamos falar e com que objetivo. Para conversar com um amigo, por exemplo, costumamos utilizar uma linguagem mais espontânea, que é usada para falar com alguém desconhecido ou quem não temos intimidade, né? Foi o que eu expliquei, a diferença com quem falar. Vamos estudar agora a diferença entre uma linguagem mais séria e uma linguagem mais descontraída. Número 1. Carlos ficou doente e não pôde ir à escola. Seu pai precisa enviar um bilhete ao colégio para informar sobre sua ausência. Leia os bilhetes abaixo e responda as questões a seguir. Então, vamos ver. Tem o bilhete 1 e o bilhete 2. Vamos ver se você descobre qual é o formal e qual é o informal. Bilhete número 1. Bom dia! O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Desculpe, Carlos é o nome da criança, né? O bilhete 2 agora. E aí, beleza? O Carlinhos está zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. E aí? Qual que é o bilhete formal? É o 1 ou o 2? Quem respondeu que é o 1 está correto, né? E o informal é o 2, né? Gente, quando os pais vão mandar um recado para a escola, eles já começam assim, e aí, beleza? Não, né? Eles mandam de uma maneira formal, de uma maneira explicada, direitinho. Os dois estão informando a mesma coisa. Os dois bilhetes, eles falam sobre o mesmo assunto, mas eles têm essa diferença da maneira como falar. E é assim que a gente tem que fazer. Quando nós da escola enviamos um recado para os pais de vocês, a gente sempre começa, senhores pais ou responsáveis, comunicamos e aí fala sobre o assunto. Por quê? Porque é uma maneira mais formal. A gente não manda, e aí pai, beleza? Olha mãe, tá? Amanhã é feriado. Não, a gente manda de uma maneira formal, uma maneira que os pais compreendam, mas que seja uma maneira mais séria de se falar, né? Certo? Entendeu a diferença? Então, depois de entendido essa diferença do formal e do informal, vocês vão fazer a atividade da página 27. Letra A. Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais descontraída, sem tanta preocupação em seguir a norma padrão da língua? E aí? É o bilhete 1 ou bilhete 2? Pensa e responde. Letra B.
Qual dos bilhetes possui uma linguagem mais séria, que segue a norma padrão da língua? Qual, hein? Não vai colocar só um, dois, não. Coloca assim, o bilhete, aí coloca se é o 1 ou se é o 2, tá? Letra C. Considerando que o pai de Carlos não conhece a pessoa que receberá o bilhete, qual dos textos é o mais adequado para ser enviado à escola? Por quê? Eu falei, né? Qual que é? Tem aí no texto também. Qual tipo de bilhete, se é o formal ou informal, que a gente deve usar quando a gente não conhece a pessoa, né? Então, pensa direitinho e respondam o porquê. Depois eu venho fazendo a correção outro dia. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é formal. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. A norma padrão da língua é falar corretamente, entendeu? Quando nós falamos, por exemplo, aqui, zicado, por exemplo. Não é a palavra correta, né? A palavra correta, ele está doente, ele está se sentindo mal, né? Zicado. Zicado é uma maneira informal de falar, é como se fosse um apelido para a palavra doente, entendeu? A familiaridade entre os interlocutores, por exemplo, pode influenciar em um uso mais formal ou mais informal da língua. Em um mesmo texto, é comum encontrarmos tanto características da linguagem formal quanto da linguagem informal. Nesse caso, dizemos que a linguagem dele é predominantemente formal ou predominantemente informal. Como assim? Tem alguns momentos que a gente usa os dois tipos de linguagem. Eu, por exemplo, uso os dois. Eu uso a linguagem formal e a linguagem informal. Por quê? Eu uso a linguagem informal porque eu estou passando conhecimento para vocês, né? A gente está em uma troca de conhecimentos. Vocês também sempre passam muito conhecimento para mim, igual eu sempre falo para vocês. Então, nessa troca de conhecimentos, quando eu falo com vocês, eu tento falar de uma maneira mais formal, para vocês entenderem como falar corretamente, né? Como escrever corretamente. Mas eu também uso algumas linguagens informal. Por exemplo, quando eu falo né, tipo, essas coisas assim, eu estou usando uma linguagem informal. Por quê? Porque eu já conheço vocês, eu já sou próxima de vocês. Então, até mesmo para vocês conseguirem entender melhor, aí a gente usa essas duas maneiras, entendeu? Para a gente conseguir entender, compreender o que está falando. Se eu falar só de maneira formal, talvez vocês não entendam muito do que eu falo. Agora, se eu falo das duas maneiras, se eu junto os dois, fica mais fácil para vocês compreenderem. Certinho? Letra D. Que tipo de linguagem predomina no bilhete 1 e no bilhete 2? Aí você vai falar dos dois. Bilhete 1, qual é a linguagem? Bilhete 2, qual é a linguagem? Letra E. O bilhete 2 poderia ser utilizado em alguma situação? Explique. Como assim? Que tipo de situação poderia ser enviado o bilhete 2? Né? Aí você explica por quê, tá bom? Então aqui eu vou falar alguns exemplos diferentes do que tem no livro aí para vocês. Exemplo 1. Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha, preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. E aí? Esse exemplo é uma linguagem, está usando uma linguagem formal ou uma linguagem informal? Pensa aí. Agora eu volto para perguntar. Vamos para o exemplo 2? O mesmo contexto, sobre o mesmo assunto, agora usando outra linguagem. Vamos ver. Exemplo 2. O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa esperando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família, boa pra caramba,
o bolo de fubá cremoso. E aí? Ó, o exemplo 1 é uma linguagem o quê? Formal, né? Uma linguagem formal, ela fala de uma maneira correta, né? Usando as palavras tudo corretas, direitinho, uma explicação mais completa. Já o exemplo 2 é uma linguagem informal, de uma maneira mais direta, até fica menor um pouquinho, porque é de uma maneira mais rápida e fala umas palavras, por exemplo, aqui, ó. Esperar. Esperar dessa maneira, com um acento assim, não é o jeito correto. O certo aqui seria esperar, com R no final. E é aí que a gente tem que ter cuidado, porque se a gente fala muito de maneira errada, a gente também escreve muito de maneira errada. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque para falar, nós temos que falar de uma maneira mais correta, né? Igual falar, tá vendo? Tem gente que só falar. Falar não existe, existe falar e fala, entendeu? Então tem que ter muito esse cuidado para na hora de escrever, a gente também escrever de uma maneira correta, né? Aqui, tava. Muita gente só escreve tava. E não pode, o correto é estava, né? Na hora de falar com pessoas mais próximas, que a gente fala tava, tudo bem, né? Então, uma linguagem informal. Mas é bom a gente tentar se corrigir também, até mesmo para falar com as pessoas mais próximas, porque se a gente começa a falar de uma maneira correta, a gente consegue escrever também corretamente, certo? E aí, de acordo com isso, a gente vai vendo sobre outras coisas. O nosso próximo assunto aí, por exemplo, é sobre gírias. Amanhã a gente fala sobre ele, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado, tá bom? Beijinhos e falem corretamente para escrever corretamente. Não esqueça disso, tá? Beijo!